Glória a Deus, graça e paz, amados. Nós estamos aqui nessa tarde, hoje o culto da manhã foi uma bênção, para a honra e glória do Senhor. E agora nós estamos aqui à tarde para passar uma mensagem na língua portuguesa para os nossos irmãos da língua portuguesa, para que possam também acompanhar as nossas mensagens, para a honra e glória do Senhor. Eu peço que as pessoas que gostarem da mensagem, que assistam, compartilhem essa mensagem com outros, para que possa ser glorificado o nome do Senhor. Hoje eu vou ler com vocês o livro de Marcos, o capítulo é 6, o versículo é 45 a 50. Depois eu vou ler Mateus 28, 30, que fala da mesma mensagem. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele, sozinho em terra, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou, disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Agora Mateus 28 a 30. Respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me ir a ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo e começou a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Veja, amados, que mensagem maravilhosa. A mensagem começa dizendo que logo a seguir Jesus compeliu, ou seja, Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco. Está dizendo que Jesus compeliu os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Jesus deu uma ordem aos discípulos que entrasse no barco, enquanto a multidão ele despedia. Por quê, amados? Porque enquanto nós somos multidão, Jesus despede, mas quando nós decidimos ser discípulos dele, a andar na sua palavra, a fazer a sua vontade, a andar com Jesus, a responsabilidade é muito maior. A nossa responsabilidade é muito maior. Por isso ele compeliu aos discípulos e despediu a multidão. E tendo despedido, subiu ao monte para orar. Vejamos, amado, Jesus, ele já estava vindo de um milagre que ele tinha feito, que do peixe e dos pães. Mas está dizendo que Jesus subiu ao monte para orar, mas Jesus não estava cansado, podemos dizer assim, não é verdade? Quantas vezes nós tentamos achar alguma desculpa que nós não temos tempo para orar? Como assim não temos tempo para orar? Jesus tinha feito o milagre dos pães e dos peixes. Ele não estava cansado? O que eu quero dizer, amadas, é que existe
prioridade. Quando nós damos prioridade a Jesus, nós oramos em qualquer lugar que nós estamos. Nós estamos trabalhando, nós estamos orando, nós estamos caminhando, nós estamos orando. E nós estamos em oração de contínuo, porque é prioridade. Mas não que podemos dar desculpa que não temos tempo para orar. Porque Jesus, eu creio que estava cansado. Mas ele foi orar. Estou dizendo que ao cair da tarde, estava no barco. Estava o barco no meio do mar. E ele sozinho em terra. Veja, o barco estava no meio do mar. Essa hora que a coisa aperta, né? Porque quando nós estamos começando a fazer alguma coisa, começando uma obra, tem aquela empolgação, mas quando nós chegamos no meio, aí vem o desânimo, vem o cansaço, vem a vontade de desistir, e aí é a hora de que nós pensamos, ou olhamos para trás, ou olhamos para frente. O mesmo trajeto que nós deixamos para trás, temos para frente. Devemos pensar desse modo. Porque no meio tem a dificuldade. Aí você pensa, e é nessa hora que nós temos que focar no nosso objetivo, focar em Jesus e seguir em frente. Aí diz aqui, ele sozinho em terra e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio a ter com eles, andando por sobre o mar. Veja, amados, Jesus estava orando. A Bíblia diz que Jesus estava orando. Mas ele não tirou a atenção dos discípulos dele que estavam no mar. Por quê? Porque ele deu uma ordem, ele compeliu aos discípulos a entrar no barco. Então ele estava atento, por mais que ele estava orando, Jesus sabe de todas as coisas. Então ele sabia que eles estavam em dificuldade ali no meio do mar. Por isso colocou eles ali sozinhos, colocou eles no mar e foi orar sozinho. Por quê? Porque Jesus, ele não precisa de nós para fazer uma obra, ele faz sozinho. Jesus é perfeito. E quando o vento contrário é permitido por Jesus, ele está no controle, porque existe 3 tipos de vento. O vento que o inimigo lança para impedir o nosso propósito, o vento que nós criamos por uma ansiedade ou sabendo que está contrária à palavra e nós, pelo nosso desejo do coração nós fazemos, esse não é uma coisa correta, porque não tem a permissão de Jesus, então estamos perdidos. Mas Jesus, quando ele permite uma situação, ele está atento do que está acontecendo. Isso significa que por mais que nós estamos na permissão de Jesus, exemplo, Daniel foi lançado na cova dos leões, ele estava na vontade de Deus, mas Jesus não impediu que ele fosse lançado, mas impediu que os leões a comessem, e tanto que fez os leões dormiram, e Daniel continua ali vivo, em meio dos leões famintos. Jesus não impediu que Sadraque, Mesaque e Abednego entrassem naquela fornalha. Mas quando olharam, tinha o 4º homem. Porque Jesus era ali com eles. Então, amados, o que eu quero dizer? Que mesmo que nós estamos caminhando com Jesus no centro da sua vontade, isso não impede que nós passemos por tribulações. Por quê? Porque isso é para o nosso crescimento. Isso é para que possamos se tornar mais forte para fazer a obra de Jesus. Isso é para nós entendermos que nós somos totalmente dependentes de Jesus. Nós dependemos dele.
Nós dependemos de Deus para tudo. Veja, amados, que depois respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Na verdade, amado, Pedro andou sobre a palavra do Senhor. Porque quando Deus disse: vem, ele foi, porque ele sentiu a voz de Deus. Mas depois ele olhou para o vento. Depois ele olhou para as águas. E Deus está dizendo: não olhe para a tempestade, não olhe para as águas, não olhe para o vento, olhe para mim. Olhe para a minha face. E vai em frente, eu sou contigo. Eu não te deixo, eu não te abandono. Estou dizendo que Jesus andou por sobre as águas. Jesus agora está andando sobre os seus problemas, sobre essa situação que você pensa que não tem jeito, que está difícil. Jesus está debaixo dos pés de Jesus agora, essa doença, essa depressão, esse problema que para você é grande. Jesus está chegando e dizendo: sou eu sou contigo para te livrar de tudo isso. Em Êxodo, Deus disse a Moisés, quando Moisés disse: mas quem eu digo que és tu? Diga que eu sou aquele que sou. E quando Jesus disse: sou eu, todos já sabiam quem era Jesus. Porque imagina que eles estavam no meio do mar, diz que é na quarta vigília da noite. Quarta vigília da noite seria já de madrugada. 3, 4 horas da madrugada. Então eles vendo Jesus andar, imaginaram que era um fantasma, mas quando Jesus disse: sou eu, aí não tem dúvida. Aí todos sabem quem é Jesus, a potência desse nome, o poder desse nome. Aquele que pode todas as coisas, aquele que faz o vento parar, aquele que faz acalmar a tempestade. Aquele que te chama pelo nome, como chamou Samuel. Aquele que te levanta do leito. Aquele que caminha sobre esse problema que tu está passando agora, como caminhou no mar tranquilamente. E diz: eu sou contigo para te livrar. Dê glórias a esse nome, amados. Esse nome tem poder. Jesus pode todas as coisas. Se nós lermos a Bíblia, nós possamos ver quantos milagres que Jesus vem fazendo. Fazia e vem fazendo, porque Jesus era e é e sempre será o mesmo. É o nosso Deus, aquele que pode todas as coisas. Creia, amado, nesse nome que é poder. E caminhe sobre essa palavra. Caminhe com essa palavra nessa direção. Porque Deus é contigo. Deus é contigo. E Ele quer te livrar de todos esses problemas, de todas essas tribulações, de toda essa depressão. Jesus quer um contato mais de perto com você. Ore mais, busque mais. Arrependa-se dos seus pecados. E entregue a sua vida para Jesus. Receba de todo o coração. E viva uma vida alicerçada na palavra. E creia, amado, que o Senhor é contigo. Que se nós lermos a Bíblia todo dia, um pouquinho,
Mesmo que seja um versículo, vai lá, mas eu não entendo, lê de novo, depois de novo, e você vai sentir a voz de Deus falando com você. E você terá mais paz, mais tranquilidade. Quando passar por dias difíceis, que a palavra de Deus não promete que tudo seria fácil. Que Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que no mundo passamos por aflições, mas nós sabemos que o Senhor pode nos livrar de tudo isso. E é essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Que não olhe para trás, olhe para Jesus. Que quando nós olhamos para trás, ou para o vento, ou para o mar, nós afundamos, nós se perdemos. Caminhe com Jesus e olhe só para Ele. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor. E que a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Uma semana abençoada de vitória, graça e paz.